A nossa aula 10, Diagnóstico de Doenças Infecciosas, é a continuação da aula passada. Hoje, na quarta semana, nós teremos essa aula número 10 e o foco aqui vai ser um entendimento um pouquinho mais profundo sobre o hemograma. Então, vamos lá. Então, quando os médicos suspeitam de uma infecção, eles têm um panorama que tem que ter alguns indicativos, principalmente a febre. Por isso, na aula passada, nós resolvemos elucidar as questões relativas à inflamação. Então, doenças inflamatórias podem ser corrigidas e devem ter sido monitoradas para não haver um erro de interpretação do diagnóstico, ok? Isso deve ser corroborado de exames físicos e os fatores, as características de cada indivíduo, junto com os exames laboratoriais. As características clínicas do indivíduo devem ser avaliadas quanto ao seu perfil e seu estado clínico. Se é um estado agudo, se é um estado crônico, se esse paciente vem de uma evolução por alguma intercorrência, por exemplo, veio por uma cirurgia ou teve uma debilitação, uma debilidade imune por tratamento oncológico. Enfim, nós temos que ver o estado dele. A localização e extensão da infecção também é importante. Qual órgão e qual o tamanho da lesão. Por exemplo, está fazendo uma pielonefrite apenas de alguns néfros com pequenas quantidades de leucócitos na urina, ou se é uma grande lesão. E também tem que saber o tipo do agente etiológico. Se esse agente etiológico tem um crescimento muito rápido, muito lento, se o crescimento favorece a infecção de novos tecidos e novas estruturas, se ele tem uma característica de ser um tecido saprofítico, que se alimenta de material necrótico, se é um micro-organismo intracelular, como os vírus, como alguns protozoários, nós temos que entender todas as características do agente da infecção. E uma coisa que é muito importante quando você quer fazer um diagnóstico preciso e rápido é entender o perfil do paciente quanto às suas características de vacina, suas características imunes. Então, muitos pacientes de locais onde não há um auxílio à saúde tão grande, eles acabam não tendo todas as vacinas. Por isso é comum doenças corriqueiras como coqueluche, febre amarela, até mesmo um sarampo um pouquinho mais intenso, como aconteceu em São Paulo, por falta de cuidados com as vacinações. E também a questão dos hábitos, a exposição. É comum você pegar pacientes que ficam muito expostos a alguns tipos de contágio, por exemplo, seringueiros ou pessoas que trabalham na mata. Um caso que eu vou citar para vocês mais para frente é o caso de um perito judicial que avaliava áreas ambientais lá no Mato Grosso e ele foi contaminado por leishmaniose. A leishmaniose foi difícil de ser diagnosticada porque essa infecção não estava no panorama dos clínicos que atendiam ele num grande centro do Rio de Janeiro, e achavam que aquilo ali não poderia estar vinculado, aquelas características clínicas não fechavam com o diagnóstico de leishmaniose. Porque ele não podia dizer aonde exatamente que ele tinha estado por ser perito judicial. Então são peculiaridades do paciente que nós temos que estar atentos a estes fatos, ok? Então muitas vezes vai aparecer para vocês um resultado clínico que seja divergente, uma coisa assim um pouquinho diferente do habitual, mas que tem uma informação bem importante, por isso que ela tem que corroborar com as características clínicas. Então, nesta aula, o que nós vamos ver? A abordagem dos exames de emergência, acompanhamento das doenças infecciosas, é um overview dessas 4 aulas consecutivas que teremos. Hoje a aula será sobre hemograma infeccioso. Depois nós vamos aprofundar as variações do leucograma, já que na aula passada nós vimos as variações do eritrograma, as variações mais relacionadas à série vermelha. E aqui eu vou tratar um pouquinho com vocês de infecções de sangue como malária e mononucleose. A mononucleose eu vou dar umas dicas e vou passar um artigo para vocês para nós discutirmos, ok? Então vamos para frente. Classificando as infecções pelo risco. Toda infecção oferece alto risco. Ah, mas uma infecção de pele pequena, mas pode evoluir para uma coisa mais séria. Ah, é uma pielonefrite que é oriunda de uma sonda que foi colocada, uma sonda
geniturinária, mas tem que monitorar, tem que saber o que está acontecendo, porque isso pode evoluir rápido e comprometer o paciente. Então, você tem que saber quais os riscos reais que eles trazem em relação à rapidez com que evolui a infecção. Por isso, se separa as doenças infecciosas de alto risco, como infecções do encéfalo, coração, pulmão, sangue, rins e fígado. Encéfalo, porque se para o sistema nervoso central, você acaba comprometendo todos os outros sistemas. Coração é a mesma coisa, se é para o coração, você acaba tendo uma falência múltipla de órgãos. O coração e o sangue, se eles infeccionarem, eles acabam distribuindo colônias e distribuindo os agentes infecciosos por todo o corpo, caso eles venham entrar em contato com o sangue, sangue circulante. O pulmão também tem uma grande importância devido à troca de gases, a hematose, caso ele seja comprometido, vamos supor lá numa pneumonia ou numa síndrome aguda respiratória, como no caso da Covid-19, você tem um comprometimento rápido. Se o paciente tem um perfil mais rígido, ele vai resistir bem. Se ele tem um perfil mais suscetível à evolução rápida desse agente infeccioso, ele vai comprometer. Rins e fígados é outro ponto importante. Por exemplo, muitas vezes, como eu já comentei com vocês ali, a pielonefrite. Pielonefrite está saindo, está urinando e está saindo pus pela urina. Não é normal, tem que investigar. E isso está acontecendo porque houve uma infecção via sangue, via agente urinário. Por que essa infecção está ali? Que tipo de agente patológico está gerando? E se ela se estabelecer por todo o rim, vai fazer uma falência renal, pode causar uma doença renal crônica. E o fígado também segue o mesmo princípio. Mas no fígado aqui eu relato as hepatites, principalmente as hepatites virais. Ah, tem outras hepatites? Sim, tem a fasciolose hepática, tem a brucelose, que podem gerar uns sintomas e características clínicas de hepatite, ok? E as infecções de baixo risco, que são as do trato geniturinário e gastrointestinal. Aqui eu coloquei gastrointestinal de baixo risco, aquelas infecções que são estabelecidas, não infecções passageiras. Por exemplo, teve uma simples diarreia porque consumiu água contaminada com Escherichia coli, ou consumiu água de um rio, foi brincar num rio, numa represa, acabou se contaminando, passou uns dias ruim ali e recuperou. Depende da quantidade que você entrou em contato e como que vai evoluir essa infecção, ok? Infecção dos vasos também de baixo risco, e aqui é engraçado porque os vasos, nós temos o seguinte entendimento, nós tentamos curar o paciente até a última fase. Então, se ele tem lá uma linfangite, nós vamos tratando ele até eliminar essa linfangite. Já o anglo-saxão, Estados Unidos, Europa, eles já têm uma característica mais pragmática em relação a esse tratamento de infecções. Geralmente, eles amputam o membro infeccionado. Olhos são as conjuntivites, então você pode ter lá uma conjuntivite bacteriana ou viral, e tem que ter um cuidado, por causa que pode gerar cegueira. Ouvidos, que é muito comum, e muitas vezes a pessoa não sabe que tem uma infecção, uma otite, por causa que fica coçando, é apenas uma coceirinha, às vezes sai uma sujeirinha, e daí tem aqueles remédios caseiros, pinga azeite, pinga álcool, isso vai piorando o quadro, então tem que ser monitorado, mas não oferece um risco iminente de morte, depende, né? Pode evoluir, pode causar uma morte. E as doenças de pele. As doenças de pele foram consideradas de baixo risco porque você acaba observando a doença e procurando ajuda antes que ela tome uma proporção maior. Mas tem suas exceções, como a hanseníase. A hanseníase, ela é uma doença infecto-contagiosa que é passada por um micro-organismo intracelular obrigatório, que é o bacilo de Hansen, e ele tem uma evolução não muito normal. Alguns pacientes evoluem muito rápido, outros evoluem muito lentamente, mas o paciente fica em um estado debilitado e deve ser atendido. O que são as determinantes de evolução? O estado clínico, idade, sexo e comorbidades. Quanto mais comorbidades o paciente tiver, uma doença infecciosa que seja considerada de baixo risco, por exemplo, uma infecção urinária, ela já é uma importante infecção urinária e passa a ser alto risco.
por causa da característica de estado clínico do paciente. A localização e extensão da infecção, também onde que está essa infecção, e o tipo de agente etiológico que nós já tínhamos comentado. Vamos definir melhor essas determinantes das infecções. Estado clínico, o que é mais criterioso, o que é mais importante nós observarmos? Os idosos e as crianças em primeiro lugar, porque eles têm um perfil imune não muito bem definido, que pode comprometer. O sexo. Homens e mulheres têm diferentes tipos de infecções, principalmente trato geniturinário. E tem questões de procurar ajuda médica de formas distintas. Então não fazem acompanhamento, os homens, de uma forma geral, não fazem acompanhamento médico e acabam tendo essas infecções, às vezes até de trato geniturinário, muito mais severas por causa de uma falta de acompanhamento. Tá aí o HPV para demonstrar, tá aí a sífilis também, ou a gonorreia, que muitos têm vergonha, até medo de tratar. E as comorbidades com doenças crônicas, doenças congênitas. Doenças crônicas, hipertensão, diabetes, doença renal crônica, hipercolesterolemia, qualquer uma dessas doenças, elas são fatores importantes que contribuem para a evolução rápida da infecção. Então, esses pacientes que têm comorbidades devem ficar alerta. Ah, mas só uma hipertensão? Sim, só uma hipertensão. Por quê? A hipertensão, ela faz níveis de lesão, muitas vezes, que não são perceptíveis no curto e médio prazo, só vão ser perceptíveis no longo prazo. Mas, por exemplo, o paciente pode ter feito lá uma fissura de uma artéria e a bactéria vai se estabelecer bem ali, então vai fazer uma infecção, até mesmo endocardite importante por causa dessa hipertensão. Então, essa questão assim, mas tem doenças e doenças. Não. É melhor classificar pelo pior, olha o risco pelo mais grave e tenta corrigir pelo mais grave. Também a questão da imunidade. Indivíduos que têm imunidade rígida e aqueles que têm a imunidade debilitada. Lembrando, quem tem imunidade debilitada, soropositivos, HIV, HTLV, e alguns pacientes com Hodgkin, que daí já são um meio termo entre doença viral e doenças cancerígenas e os cânceres, então passa a ter câncer. E exposição, que eu já comentei para vocês, quanto mais exposto o paciente está, mais fácil ele pode desenvolver a doença. A nutrição está destacada aí por causa que ela tem um papel um pouquinho pouco definido. Vamos colocar dessa forma. Por quê? Porque tem pacientes muitas vezes que não têm uma nutrição adequada e acabam tendo uma evolução clínica melhor daqueles pacientes que têm uma dieta bem equilibrada. Mas sabe-se que em questões de desnutrição, e aí eu friso a questão da caxia nos idosos, como nós vimos na aula passada, que altera a série vermelha, também pode alterar a evolução da infecção. Beleza? Então fechamos aqui o estado clínico: idade, sexo, comorbidades, imunidade, exposição e nutrição. São essas determinantes. Outras determinantes que podem falar a respeito da infecção é a localização e extensão. Qual que é o órgão e tecido que está sendo afetado? Então, muitas vezes tem lá um órgão como o coração, mas não é todo o coração, mas sim o tecido valvar que está com uma endocardite bacteriana. E tem que saber como que entrou esse micro-organismo. Por exemplo, falei para vocês da pielonefrite. A pielonefrite ela tem duas portas de entrada. Ou ela entrou via geniturinário, ou ela entrou via sangue. Não tem outras formas de uma bactéria ou geralmente é a bactéria que faz isso, chegar lá e colonizar essa área. Tempo de colonização também é importante. O que seria esse tempo de colonização? Muitas vezes o micro-organismo ele cresce muito lentamente. E estou falando aí de meses e até anos, no caso alguns fungos. E muitas vezes você passou por uma cirurgia e o fungo se estabeleceu lá. E ele ficou ali inerte, ficou com um crescimento lento, não tinha importância clínica. Mas como ele colonizou já aquele tecido, ele vai evoluir rápido, quando ele tiver uma concentração grande de colônias. E daí a infecção se torna bem grave. Os casos mais icônicos que tem em relação ao tempo de colonização são as infecções de lente de contato, então a infecção nos olhos por lente de contato, de uso diário, e aos poucos você vai fazendo lesão e infecção, e aquelas infecções por órteses e próteses.
As próteses, muitas vezes, quando são instaladas na cirurgia, estão contaminadas com micro-organismo que não tinha sido pesquisado, ou mesmo já estavam contaminando o paciente, só que em outro tecido, por exemplo, pele, e foram fazer essa lesão tempos depois. É o famoso tratamento de canal, quando você tem lá uma cárie, que o dentista simplesmente trata a cárie e não avalia se tem uma bactéria, ou não faz a correta limpeza. E daí o que acontece? Esse canal inflama, a quantidade de bactérias que crescem ali é muito grande e acabam formando um pus com muita intensidade. Daí as pessoas têm uma dor terrível, dor de dente, e por causa desse tempo de colonização. Tamanho da extensão e a extensão da lesão, que pode ser uma lesão pequena, mais grave, então elas têm um ponto só que está infeccionado, um néfron que está com pielonefrite, mas é bem grave. E tem extensões e lesões extensas. Por exemplo, tem lá a contaminação por Streptococcus aureus, que faz aquela rosácea, e daí você tem lá grandes porções da pele que estão contaminadas. Mas não tem uma gravidade tão grande se comparado a uma endocardite, ok? E quantidade do agente etiológico, então o número de colônias também é importante. Sobre o agente etiológico, nós temos que saber o tipo que é, se é bactéria, se é fungo, se é protozoário, se é vírus, qual que é a origem dele, então por onde ele entrou, como que ele colonizou e como que ele formou essa infecção. Muitas vezes você tem que definir lá, porque não tive contato com pessoas que tiveram Zika vírus, ou não tive em área endêmica de Zika vírus, mas tive contato com uma pessoa ou recebi uma amostra e acabei tendo um acidente de trabalho com essa amostra e ele tinha Zika vírus. A virulência, a capacidade do agente etiológico em gerar esse dano, a taxa de crescimento, então se cresce muito rápido, muito devagar. Nós estamos vendo o Covid aí, o problema dele é porque a virulência dele é muito alta e a taxa de crescimento também é demasiadamente alta para uma doença infecto-contagiosa respiratória. O tipo de metabolismo, se ele metaboliza açúcares, do que ele se alimenta, como que ele faz para fazer seu anabolismo, como que ele faz para se dividir. Hoje tem essa importância de estudar o metabolismo, porque muitas vezes você está colocando lá tratamentos, principalmente drogas antibióticas, que eles já têm resistência. Então o metabolismo tem que avaliar isso. E a resposta aos tratamentos entra nessa questão, se responde bem ou não responde. Então, em alguns casos de infecção urinária, não adianta você tentar tratar com clavulonato de potássio e neomicina. Vamos supor lá o clavulonato de potássio e amoxicilina, porque isso não vai ter efetividade. A concentração vai ficar muito baixa. Então você pode até fazer uma bacteriostase, a bactéria fica parada ali por um tempo, mas não vai ter uma resposta ao tratamento de eliminação. Beleza? O que nós vamos focar hoje é no hemograma. Então nós vamos ver os exames laboratoriais e os exames de imagem. Pessoal, eu sei que eu estou deixando um pouquinho de exame de imagem, mas eu estou coletando essas informações de exames de imagem para conseguir colocar eles de uma forma bastante prática e didática, que vocês consigam fazer uma relação. Até porque eu tenho pouca experiência com exames de imagem em relação a fazer um vínculo com os exames laboratoriais e com a clínica. Na clínica seria fácil, uma alteração anatômica, olha, braço quebrado, válvula que não abre, gradiente de fração de ejeção, mas fazer essa relação com os marcadores laboratoriais, eu estou penando um pouquinho e quero marcar uma aula com vocês só para tratar de imagem, beleza? Mas vamos lá. Como que a gente define os exames laboratoriais de uma infecção? Primeiro, olha se é bioquímica, eletrólitos, enzimas, metabólitos, marcadores inflamatórios e marcadores órgão específico. Depois o hemograma. A microbiologia, bacterioscopia, cultura e antibiograma são os principais exames. A imunologia para identificação de anticorpos ou de antígenos e a biologia molecular, que está sendo aí amplamente utilizada agora no Covid, para marcar
os ácidos nucleicos, no caso do COVID, o RNA, que identifica especificamente aquele vírus. Isso favorece com que você tenha um cuidado e uma ação de saúde pública, por exemplo, no isolamento das pessoas e no monitoramento da transmissibilidade desse agente infeccioso. Então, se você teve o COVID, é bom monitorar sua família, porque ele é facilmente contagioso, ele é facilmente transmissível. Então, tem que observar lá se sua família vai desenvolver sinais e sintomas. Caso não desenvolva sinais e sintomas, depois de um tempo é bom saber se elas tiveram a COVID-19, mas de forma assintomática. Beleza? E os exames de imagem que tem uma observação direta. É uma observação o clínico com metodologia padronizada. Por exemplo, quando ele avalia lá os olhos ou a pele, que ele faz o exame de pele a partir de um padrão para ver se tem algum tipo de lesão. Até mesmo ouvidos e urogenital. O urogenital, aqui eu destaco o exame ginecológico e a colposcopia, onde você vê lá o colo do útero e vê se tem informações. Isso é bastante relevante quando você tem uma questão de infecção por HPV. Beleza? Então, laboratoriais, alteração fisiológica, resposta ao agente infeccioso. E exames de imagem, alteração anatômica e fisiológica. Ok? Ah, mas como assim fisiológica? Nos casos da ultrassonografia, tomografia, ressonância magnética e PET scan, você consegue observar a dinâmica dos órgãos, a dinâmica pela fisiologia que eles têm. Então, por exemplo, se tem lá numa endocardite, se tem alguma coisa aderida a uma válvula cardíaca, você vai observar lá a formação das vegetações, que é o nome da colônia presente nas válvulas cardíacas, que teve uma alteração e é funcional, você consegue observar aquilo. No caso da pielonefrite, você consegue observar que tem uma região que não está sendo apta a fazer a filtração, bem como está com uma opacidade diferente, caracterizando o crescimento bacteriano. Beleza? Vamos para frente, tem bastante coisa. Infecção dos órgãos pelos agentes etiológicos. Então lá eu tenho vírus, bactéria, fungos, leveduras e protozoários. Ah, mas na outra aula você falou lá de riquetes, primo. Calma, aqui eu estou falando da clínica real, da dia a dia. Eu vou falar daquelas clínicas mais a fundo quando nós vemos outros tipos de doença. Beleza? Então você tem quase todos os sistemas com esses agentes etiológicos. Ah, professor, mas é comum você ter lá um agente protozoário no sistema excretor ou no sistema urinário? Sim, você pode ter lá uma clamídia presente no trato geniturinário. Fungos e leveduras nem se fala, Candida albicans, bactéria, tá aí as Escherichia coli resistente e SBL da vida. Vírus, também você pode ter alguns vírus. Vírus no trato geniturinário é uma coisa que nós estamos começando a estudar mais a fundo, vendo como que eles podem se comportar, principalmente o HPV, porque tem uma doença importante e inclusive que gera câncer. E a questão dos vasos linfáticos. Também você pode ter lá infecções das mais variadas. Às vezes é interessante que você faça lá uma doença linfática, principalmente com uma linfonodopatia, porque ele indica um tipo ou pelo menos a região de infecção. Isso acontece muito quando você tem lá bactérias de crescimento lento e alguns tipos de fungo, ok? E tem bactérias e vírus que crescem no esqueleto? Tem. Tem bactérias e vírus que crescem nos músculos? Tem. Do esqueleto eu não vou falar para vocês que atividade, mas dos músculos tem aí a Borrelia burgdorferi do nosso amigo Justin Bieber. Beleza? E aqui nós temos que ver o nosso hemograma. Então a aula é focada no hemograma e ele tem a característica de ser um exame complementar. Ele informa a condição do paciente. Se a medula está funcionando e está tendo fabricação dos elementos figurados do sangue. Está tendo hematopoese ou hematopoiese, tanto faz a escrita. Se eu estou tendo reposição de eritrócitos, se eu estou tendo reposição dos leucócitos e das plaquetas. Ele é um coadjuvante, ele embasa o diagnóstico, ele é um indicativo de doença infecciosa, mas ele não é resolutivo, porque ele não consegue dizer exatamente o que você tem. Tem as alterações que podem ser subjetivas, então você tem uma alteração lá que não está relacionada com clínica nenhuma, por exemplo, a formação de linfócitos atípicos. Muitas vezes não está
pela quantidade, não é relativo a uma infecção, uma inflamação ou a uma doença autoimune. É o estado do paciente naquele momento. Se for traçar um, um perfil ao longo do tempo e acompanhar esse paciente, você vai ver que foi ali naquele episódio que ele teve esses linfócitos atípicos naquela lâmina e vocês contabilizaram. Beleza? Também serve para o acompanhamento da quimioterapia e radioterapia quando você quer saber a função medular. Como é um tecido bastante plástico, que ele se repõe, então é necessário você acompanhar ele depois da quimioterapia e da radioterapia, se isso não impactou de forma negativa. E raramente você consegue fazer um diagnóstico de uma doença através do hemograma. Cito aqui as anemias e algum tipo de trombocitopenia ou alguma variação assim menos importante, porque é difícil você fazer só com o hemograma um diagnóstico, ok? E o hemograma infeccioso, ele dá uma ideia das alterações que podem acontecer devido à presença de um agente etiológico. Ele faz com que você tenha lá um perfil mais indicativo para um tipo de doença do que para o outro. Só que ele não é um critério de exclusão ou de inclusão. Ele é apenas um indicativo. E ele mostra também a proporcionalidade da infecção. Então, se tem uma infecção muito grande, você vai ter uma resposta muito alta. Se tem uma infecção pequena, teoricamente é uma resposta pequena. Mas isso também se dá em relação à virulência do agente causador. As alterações que podem acontecer no hemograma. Eritrograma nós vimos lá, mas a infecção eu vou relembrar vocês aqui. Reduz hemoglobina, reduz hematócrito, reduz HCM, CHCM, VCM. Lembrando que pode reduzir a hemoglobina porque você tem lá um sequestro de hemácias muito rápido, então ou uma má formação dessas hemácias, por isso pode reduzir a hemoglobina. O que é mais comum reduzir? Reduzir hematócrito. Então você vai lá ter o eritrograma, você vai ter a anemia normocítica normocrômica. Então o que está fazendo? Está tendo falta de células apenas. Mas aqui eu coloquei os índices hematométricos que podem ter redução além da redução do número de células. Já no leucograma, você tem lá ó, neutrofilia, eosinofilia, basilofilia, linfocitose e monocitose, ok? Essas relações aqui, elas podem ser observadas e podem ser indicativas de algumas doenças, principalmente pela doenças infecciosas, pela característica de evolução do quadro. Por exemplo, doenças virais tendem a ter uma linfocitose, uma monocitose mais acentuada do que uma doença infecciosa por bactéria. E as doenças virais, elas também têm uma evolução mais rápida. Então, aí, o paciente que está com Covid evolui em 2, 3 dias para um quadro bem agudo. Já um paciente que tem lá uma infecção por streptococcus no pulmão, lá, uma pneumonia streptocócica, vai evoluir muito lentamente. Mais lentamente do que o do vírus. Ok? E o que seria leucocitose? Leucocitose é quando você tem um aumento importante dos leucócitos no sangue. Aqui nós estamos vendo lá já um hemograma que é normal, embora vocês achem que tenha muito leucócito aqui, ele é considerado normal ainda. E aqui você tem lá uma reação leucemoide. O que quer dizer essa reação leucemoide? É quando você aumenta tanto o número de leucócitos que eles passam de 50 mil leucócitos por milímetro cúbico e acabam tendo essa imagem aqui. Então você tem várias células aqui, ó, principalmente ó, bastonete, bastonete, bastonete. Você até tem os metamielócitos por causa da evolução rápida da doença. E pacientes que não têm sintomas de infecção. Paciente que não teve febre, paciente que está apenas sentindo alterações fisiológicas pequenas e assim demorou para perceber isso.
pode ser uma doença mieloproliferativa crônica, como uma leucemia. Antes de ler o leucograma, antes de vocês estarem atentos a esse fato, é importante nós entendermos como que os leucócitos estão estabelecidos na circulação. Geralmente você tem lá um compartimento granulocítico, que é o pulso medular, 90% dele fica mitótico, então ele está em maturação constante, e periférico você tem 40% que fica circulando, fica lá fora da medula, fica circulando, e 60% que fica aderido ao aparelho dos vasos. Isso aqui é importante pelo seguinte: em qual estado que você coletou o hemograma do paciente? O paciente estava muito agitado, estava hiperdinâmico. O paciente chegou lá no térreo e o laboratório fica no 11º andar, ele teve que subir pela escada porque o elevador estava cheio de gente com Covid, ele ficou com medo de pegar a doença e subiu pela escada. Isso vai fazer com que ele tenha um aumento dos leucócitos, um aumento importante, porque ele vai mobilizar esse pool periférico leucocitário. O pool marginal é mobilizado para circulante sob estímulos adrenérgicos, como estímulo do exercício, estímulos corticoides, então muitas vezes aplica lá um anti-inflamatório corticoide, vai mobilizar os linfócitos e os leucócitos de forma geral. Ou então você tem aqueles casos onde o paciente está passando por um estresse nosocomial. O que é isso? É quando o paciente está lá internado e muitas vezes ele precisa ser manipulado ou precisa fazer algum exame. Isso acaba fazendo um estímulo e acaba liberando mais esse pool marginal. Beleza? Valores de referência, então os leucócitos totais vão de 3.600 a 11.000. É claro que tem pacientes que passam disso em algumas infecções. Não é raro você ver pacientes com infecção urinária e o paciente está bem, não está com sintomas tão grandes, não está com sintomas que vão deixar ele prostrado, e está lá os leucócitos acima dos 20.000. Beleza? Principalmente paciente idoso. Neutrófilos de 1.200 a 7.000, linfócitos de 1.000 a 4.500. Aqui, pessoal, linfócitos tem que ser bem observado. Paciente jovem pode ter mais linfocitose. Jovem, que eu digo, de 0 a 9 anos, criança. E paciente idoso também pode ter um aumento. Mas, no caso do paciente idoso, deve ser observado muito bem se ele não está tendo características de evolução para uma leucemia. Pacientes com mais de 75 anos, pacientes que já tiveram algum tipo de problema relacionado à neoplasia, alguns tipos de câncer, câncer de pele, tem que ficar espertos. Eosinofilia vão de 50 a 600 eosinófilos por milímetro cúbico, 1 a 6% do leucograma. É comum você ter eosinofilia em crianças, principalmente de 0 a 5 anos, pelos contatos que elas têm com o ambiente e acabam desenvolvendo parasitoses, principalmente as enteroparasitoses. Então, pegam máscaras lombricoides, pegam oxiurus, ou então a mesma amebíase, alguma coisa simples, e tem a eosinofilia. Também tem aqueles casos das crianças estarem maturando seu perfil imunológico e apresentarem um quadro alérgico. A basofilia, os basófilos que vão de 0 a 200, eles são um pouquinho diferentes. Até vou propor para vocês, a atividade vai ser a seguinte: vai ter um caso clínico e vai ter dois quadrinhos para vocês preencherem em relação às doenças infecciosas com presença de basofilia. Tudo que eu li de basofilia é indicativo de duas coisas: ou é de leucemia, ou então você tem tipos específicos de fungo em localizações específicas. Por exemplo, o paciente tem um fungo que está crescendo em via respiratória, daí você tem basofilia. E a monocitose também, os monócitos que vão de 100 a 1.000 por milímetro cúbico, de 2 a 10%, geralmente na casa de 5 a 8% aí é a normalidade deles, que pode estar variado em qualquer doença por qualquer agente etiológico, porque eles são células fagocíticas e são muito demandados nos processos infecciosos, ok? Contagem global de leucócitos, então eu tenho lá os neutrófilos segmentados, metamielócitos,
os eosinófilos. E aqui eu queria saber o que é uma neutrofilia. Neutrofilia é quando você tem um aumento dos neutrófilos, você tem uma amizade, você ganhou mais neutrófilos. E se você aumentou esses neutrófilos, ele pode ser uma infecção, uma atividade física, estresse, os esteroides, e daí quando eu falo corticosteroides entra também as bombas, quando o paciente toma lá um GH, um hormônio de crescimento, uma testosterona, oxandrolona, que mais vocês querem citar aí também que tem de esteroide também por fora disso? Não estou tomando minhas bombas, mas isso gera um aumento dos leucócitos. E daí você pode ter a neutrofilia devido à infecção com o desvio. O que seria o desvio nuclear esquerdo, ou DNE? É quando você tem a presença desses dois elementos aqui em grandes quantidades no sangue. Então, os bastonetes, eles figuram no hemograma normal, mas muitas vezes eles fazem menos de 1% da contagem dos segmentados. Os metamielócitos, menos ainda. Os metamielócitos, dentro de uma contagem lá de 10 mil células, você conta 5 ou 6 células. O ideal é que no hemograma normal não exista metamielócito. Pode acontecer? Pode. Principalmente por atividade física intensa ou por gravidez, onde você tem algum distúrbio ali, esvaziamento da medula. Mas só acontece esse desvio, só vem para cá quando você tem infecções severas. O que é uma infecção severa? Pode ser uma infecção recente e muito aguda, pode ser uma infecção crônica e bem estabelecida, por exemplo, um pé diabético, e pode ser uma infecção não monitorada. É uma infecção que já cometeu vários órgãos, mas ela ainda não foi tratada. Então ela não está sendo monitorada e não está sendo atendida clinicamente. Isso pode gerar a presença de desvio nuclear à esquerda. Então aí, um hemograma com desvio nuclear à esquerda, você tem lá os metamielócitos aqui, alguns deles e alguns bastões. Então, neutrofilia sem desvio, estresse corticosteroide, mas quando você tem o desvio, você tem lá uma reação leucoritroblástica, quando você quer liberar um monte de células da medula para combater essa infecção. Isso é bem importante e isso deve ser monitorado. Tem que tomar cuidado para ver se não teve reticulócitos na circulação. Se teve reticulócitos, é que você teve um esvaziamento medular. Então, aquelas células que estavam ficando prontas na medula, elas são liberadas. Beleza? Através de contágio de algumas doenças virais que geram uma resposta celular, onde as células conseguem reconhecer os elementos virais e apresentar em MHC de classe 1, que são reconhecidos pelos linfócitos que mobilizam macrófagos para fagocitar essas células e destruir as células. Também é comum ter neutrofilia, principalmente fase aguda, onde não se sabe o que está acontecendo e as células estão sendo destruídas pelo vírus, e isso acaba tendo lá a mobilização dos neutrófilos para fazer a fagocitose. Ok? O corpo não sabe o momento que você tem uma bactéria ou que você tem um vírus. O que ele vê são os danos causados às células. Ok? Pode haver trombocitopenia devido a um consumo de plaquetas. Geralmente, esse consumo de plaquetas está porque ele fez lá um dano e precisa de plaquetas para reconstruir esse tecido, para começar a melhorar a condição do tecido, ok? E um caso aqui que é a dengue por febre hemorrágica, onde você tem uma coagulação intravascular disseminada, então se ativa a cascata de coagulação e acaba consumindo as plaquetas. E daí gera trombocitopenia. Beleza? Hemograma infeccioso viral ainda trata da linfocitose, que precisa de uma avaliação morfológica. Então, quando você tem um quadro viral importante, você vai ter a presença dos linfócitos atípicos, nós vamos falar mais no final da aula. As doenças linfoproliferativas, onde você tem lá as LLA e LLC, leucemia linfóide aguda e leucemia linfóide crônica presentes, e principalmente a LLA, porque ela faz a liberação dos linfoblastos
e esses linfoblastos eles são confundidos com os linfócitos. Então, lá no contador automático, ele conta essas células, ele lança elas como linfócito, mas ele notifica elas como blasto. Então você vai ver lá, a contagem de linfócito está muito alta, mas ele contou algumas células com uma variação que ele considerou essas células blásticas. Só que na contagem global, pertence a linfócitos, e daí tem um aviso, ó, presença de blastos, e exige que você tenha um cuidado maior na avaliação da lâmina. Beleza? Doença infecciosa, normalmente você tem por causa secundária. O que é essa causa secundária? Você já teve alguma exposição, teve a colonização e acabou desenvolvendo essa doença. E isso vai impactar diretamente no tipo de resposta. Então você vai ter lá a resposta à infecção bacteriana, geralmente é neutrofílica. Então você tem uma neutrofilia muito grande que pode gerar esvaziamento medular, a presença de até mieloblastos na circulação. As alterações morfológicas dos neutrófilos podem ter granulações tóxicas ou as vacuolizações neutrofílicas, ok? Eu vou passar para vocês um artigo falando sobre granulações tóxicas e vacuolização, só para vocês entenderem o contexto. Beleza, então se eu tenho lá esvaziamento medular, não seria interessante fazer um mielograma para saber a condição da medula no momento de infecção? Não para um paciente que tem uma suspeita de infecção. Se o paciente é assintomático, esse é o procedimento, fazer um mielograma para descartar ou para concluir que tem uma leucemia. Mas pode fazer por outros indicadores, principalmente indicador bioquímico como uma fosfatase alcalina leucocitária, que pode estar aumentada, indicando uma doença mieloproliferativa. Isso só é possível fazer se você acompanhar a evolução desse paciente. Evoluiu para uma infecção, será que vai ter mais danos ou menos danos? Aqui tem um grande gap entre o laboratório e a clínica. O clínico quer tratar do paciente e não está muito preocupado com os resultados dos exames. Já o laboratório está preocupado em identificar a causa e dar a melhor conduta de diagnóstico para o clínico. Mas o clínico, como muitas vezes é uma doença que não tem características bem definidas, ele opta por fazer um tratamento mais genérico. Por exemplo, antibiótico, às vezes até um antiviral. Hoje nós temos aí a possibilidade de usar esses medicamentos que inibem o crescimento viral, e depois você vai fazer um acompanhamento anti-inflamatórios. E o paciente pode retornar daqui 30 dias para saber como que evoluiu, ou caso seja necessário voltar para uma emergência. É comum isso acontecer, principalmente em criança e idoso. Ainda mais nesses tempos onde nossos leitos hospitalares estão sendo dedicados a essa nova doença, que é a Covid-19, hoje é muito comum o paciente ter uma avaliação clínica rápida, que não seja necessária a internação, então ele tem ali durante aquela consulta ou algumas horas e as notificações obrigatórias da família, e ele é tratado em casa. Beleza? Aqui eu destaco uma questão das crianças que vão ali do 0 até 6, 7 anos, que elas podem ter um predomínio de linfócitos ao invés de neutrófilos numa infecção bacteriana. Beleza? Monocitose. Quando que eu tenho uma monocitose? Uma monocitose eu tenho em fase de convalescença. Lembrando que a fase de convalescença é quando a infecção ela já está em progresso e já teve danos importantes, principalmente aqueles tecidos mais suscetíveis ali, encéfalo, coração, sangue. Lactentes costumam apresentar neutrofilia e monocitose em infecções. Então, teve infecção, vai ter monocitose. Não quer dizer que seja vírus, não quer dizer que seja alguma coisa grave. Mas pode ser lá uma bactéria que está colonizando trato geniturinário. Geralmente é isso. Ou então, uma otite pequena. Monocitose também é muito comum em doenças que não estão no nosso meio, mas às vezes são importantes nós estarmos atentos, como a tuberculose e a endocardite.
A endocardite, você vai ter um paciente aí que ele está rígido em um momento e 12 horas depois o paciente está muito comprometido, principalmente pelos danos que as bactérias causam no coração. Existe endocardite viral, também é raro e é difícil de tratar, beleza? E a síndrome mielodisplásica, onde você não tem uma maturação adequada dos elementos figurados do sangue, principalmente os leucócitos, e tem lá a presença de metamielócito, bastonete, segmentado, linfoblasto, e no caso dos monócitos, você vai ter principalmente mielócito e metamielócito, ok? Monócitos e linfócitos atípicos. Na maioria das infecções virais, então você tem lá uma gama de vírus muito grande. Infecções bacterianas, e aqui tem uma doença que tem uma ocorrência até alta no Paraná, é uma doença um pouco segregada, que é a brucelose. A sífilis, que pode ser até uma sífilis congênita, então quando a criança nasce com sífilis, e muitas vezes essa sífilis não se manifesta nos primeiros meses, e começa a se manifestar depois de um tempo. E no caso da coqueluche, que nós temos a vacinação, mas ainda assim é possível notar alguns casos de Bordetella pertussis, que é uma bactéria que ela cresce lentamente e causa essas tosses muito fortes e febres muito altas. Também nas reações alérgicas a drogas, principalmente a alguns tipos de medicamentos corticoides. Também quando faz a remoção do baço, a esplenectomia. E algumas doenças, como doença linfoproliferativa, doença de Addison, leucemia linfóide e o linfoma de não-Hodgkin. Olha só, quando você está desconfiado que tem uma alteração importante no paciente, pode ser uma micose fungoide. É comum um paciente idoso que usa próteses dentárias, ele ter Candida albicans, ou Candida tropicalis, muitas vezes, contaminando a famosa perereca do vovô, que pode gerar uma reação leucocitária pela presença de monócitos na circulação. E esses monócitos não têm uma característica muito normal, então ele tem vacuolização ali, ó, um exemplo disso, por causa que eles fagocitam essas partes do fungo que caem na circulação, ou até mesmo toxinas fúngicas, algumas proteínas que podem ser fagocitadas. Beleza? Linfócitos atípicos. Tem o linfócito hiperbasófilo, que é um linfócito muito marcado, que é esse caso aqui, ó. Você vê lá um linfócito destacado, vai achar até que é um linfoblasto, mas não é. Tem alguns livros, principalmente que corrigem que são traduzidos do português de Portugal, que eles usam esse termo virócito. Virócito porque a presença dessas células com grande citoplasma, uma relação citoplasma-núcleo grande, e indica um linfócito que pode ser um plasmócito, células produtoras de hemoglobulina. Geralmente elas ficam no tecido, mas se elas estiverem no sangue, geralmente é doença viral. Por isso esse termo virócito. Mas evitem porque ele é pouco específico e não está relacionado com as doenças virais, ok? Mas é importante. E quem for lá acompanhar séries de televisão como Grey's Anatomy, como o próprio House, vai ver que existem alguns termos empregados diferentes do desvio nuclear à esquerda ou do linfócito atípico. E no caso do linfócito atípico, você vai ter o termo variant lymphocyte. Variant lymphocyte é linfócito atípico, linfócito que não obedeceu à morfologia padrão. Beleza? Eosinofilia, alergias e presença de protozoários, principalmente protozoários do trato gastrointestinal, como os eumintos. Mas pode ter uma Giardia lamblia, pode ter uma entamoeba histolítica, uma Iodamoeba butili, todos eles vão gerar uma eosinofilia pequena. O que é muito comum ter eosinofilia, oxiurus. A criança está irritada, não sabe por quê, e vai no médico fazer um hemograma e dá eosinofilia. Quanto que é eosinofilia? Acima de 6 eosinófilos
na contagem de 100, o que dá mais ou menos aí 2%. Já pode saber que pode ser protozoário e se procurar é oxiurus, porque é muito comum eles terem, né, na idade principalmente dos 2 até os 7 anos. Você pode ter uma síndrome hipereosinofílica, onde se produz muito eosinófilo. Isso aqui não é comum no nosso meio, isso aqui é mais na Europa, em algumas regiões onde as características genéticas são muito conservadas, tem paciente que tem hipereosinofilia. É comum um paciente que vem lá da Suécia, países baixos, até mesmo da Rússia, que tem essa característica genética. E quando você tem uma eosinopenia, quando você não consegue contar o eosinófilo no teu hemograma, pode ser um estresse fisiológico, então a medula está cansada, não está tendo tempo de repor os eosinófilos, isso pode ser por uma infecção bacteriana, ou uso de corticoide. Usou corticoide, vai fazer eosinopenia transitória, vai demorar um tempinho até recuperar. Beleza? E quando o resultado reduz neutrófilo e linfócito? Quando reduz neutrófilo, quer dizer que pode ser benigna, pode ser distributivo. Então, se está neutropenia, quer dizer que está num processo de neutropenia, está reduzindo o número de neutrófilos e até às vezes caindo um pouquinho abaixo da curva de normalidade, daquele padrão ali de normalidades neutrófilos, que é de 65% a 70%. Isso pode também ser causado por drogas ou por infecções virais. Dengue e sarampo fazem neutropenia nas fases agudas. Algumas infecções bacterianas graves, quando você tem septicemia. E por processos inflamatórios extensos. Então, se teve lá uma inflamação, uma linfangite extensa, por algum motivo. Ou então sofreu choque elétrico, que vai gerar inflamação por quase todo o corpo. Vai ter neutropenia. Doenças autoimunes, a própria síndrome adquirida de imunodeficiência, que é a AIDS, e deficiência de vitamina B12, que podem causar, entre outros problemas, a neutropenia. Só que essa deficiência vai causar primeiro uma alteração de série vermelha para depois alterar o leucograma. E a linfopenia, quando acontece? Quando você tem menos de 1000 leucócitos por milímetro cúbico. Isso vai reduzir aí os linfócitos para menos de 3%. Isso pode estar ser relacionado a uma questão transitória ali de adaptação da medula óssea, principalmente depois de ter passado por doenças virais, como a Covid. Então, o paciente que sai recuperado da Covid, ele sai com uma linfopenia. Pode ser causado por infecções bacterianas também extensas, fica lá com uma dor de garganta por muito tempo, mais de 2 semanas, vai gerar linfopenia, e tratamentos contra câncer e contra algumas doenças infectocontagiosas, como a AIDS e a sífilis. Também tem as linfopenias oriundas de lúpus eritematoso e de doenças leucemóides não, doenças como doença de Hodgkin e não Hodgkin, onde você vai ter uma alteração das estruturas e de células ligadas aos linfoblastos. Beleza? Para uma boa interpretação do leucograma, nós temos que estar atentos aos leucócitos totais e valores absolutos. Lembrando que você está vendo uma única foto do paciente, você vai precisar de outros exames para acompanhar e ver como que esse paciente evolui ou como que era o passado dele. Se estava tudo certo com esse paciente e de repente ele teve uma leucopenia, tem que descobrir o que é. E não usar leucopenia, ó. Leucopenia é um termo muito vago. O que é leucopenia? Leucopenia caiu todos os leucócitos, mas quais leucócitos? Como que foi feito isso? Lembrando que o leucograma ele tem que ser diferencial, ele tem que dizer qual elemento dos leucócitos foi reduzido, se é neutrófilo, se é linfócito, se é monócito. Isso é importante. E qual que é o estado que eles estão? Se tem desvio nuclear à esquerda, se tem vaporização, se tem granulação tóxica, se tem microgranulação. E leia as observações morfológicas. Quando lê as observações morfológicas, ele lê na lâmina, observar na lâmina o que está acontecendo e fazer uma relação direta com
a clínica do paciente. Também observe outros exames para ver se estão corroborando com o hemograma. E tem que fazer o acompanhamento evolutivo. Essa observação é mais dedicada àquelas questões onde você vai ter que monitorar o paciente. Então, o paciente teve uma vez uma alteração, você tem que fazer os hemogramas sequenciais e manter esse histórico para fazer essa observação boa da evolução dele. Ok? Pessoal, espero que tenham gostado da aula. Eu vou colocar mais 2 vídeos a respeito de desvio nuclear à esquerda e a questão da contagem total de leucócitos, que tem lá o pool leucocitário circulante e o pool marginal. E tem uma aula bem interessante que vou encaminhar para vocês, de 9 minutos mais ou menos. E fico aberto a responder as dúvidas e outros questionamentos via AVA ou WhatsApp. Ok? Pessoal, muito obrigado pela paciência e vamos nos dedicar a estudar melhor essas infecções aí, visto que nós temos uma infecção importante a derrotar, que é do Covid-19. Pessoal, um grande abraço, tchau, tchau.